Em breve, apartamentos de 83 e 111 metros quadrados no Bonfiglioli, a 4 minutos do Jundiaí Shopping. Plantas pensadas para que você transforme cada ambiente exatamente como sempre sonhou. Um empreendimento com assinatura Santa Ângela. Você vai se orgulhar de dizer: eu moro aqui. Temperos de cinema. Estamos aqui continuando a nossa temporada Temperos de Cinema Itinerante Especial Casa Santa Ângela. Hoje nós estamos aqui no Santorini, o novo lançamento da Santa Ângela. A gente deu spoiler nos 2 episódios anteriores, mas hoje a gente está aqui nessa sala de visita deliciosa. Então, nesse programa, você já sabe, a gente mistura cinema, gastronomia e boa conversa. E aqui, nesse ambiente acolhedor de uma sala de estar, fica tudo muito mais gostoso. Então, aquela conversa que a gente adora ter depois que assistiu um filme, comentar se gostou, se não gostou, por que gostou, o que achou de mais impressionante naquele filme, a gente vai fazer aqui, nesse espaço acolhedor. E você que está no rádio ou no podcast, dá uma entradinha no YouTube para ver que delícia de lugar que a gente está aqui. E eu estou recebendo aqui, para bater esse papo gostoso comigo, a Natália Bocaneira, crítica de cinema, que já está sempre aqui comigo. Seja bem-vinda mais uma vez, Natália. Muito obrigada pelo convite de novo, Fátima, delícia estar com vocês. E para falar de um dos meus filmes preferidos, então estou super bem. A Laura Buoro, que também faz parte já do Temperos de Cinema, que é jornalista, produtora de conteúdo de gastronomia e tempera literalmente o nosso programa. Laura, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Fátima, estou me sentindo em casa, literalmente. Obrigada. E hoje nós estamos recebendo aqui como convidada a Patrícia Nivoloni, que é psicóloga, também gosta muito de cinema, e ela vai bater esse papo gostoso e trazer esse olhar assim da psicologia aqui sobre o filme. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, uma delícia estar aqui com vocês. E realmente o ambiente está... Estou só analisando, assim, até o ambiente a gente analisa. Né? Tá lindo, tá tudo muito lindo, aconchegante. O filme que a gente vai comentar hoje, já que a gente está falando em analisar, né, é Antes da Meia-Noite. Esse é um filme delicado, intenso. Ele é o terceiro da trilogia que acompanha a vida do Jesse e da Celine, né, ao longo de quase 2 décadas. E aqui eles já estão maduros, já enfrentando os desafios da vida a 2. É um filme de diálogos profundos, planos assim intensos, longos, sobre amor, tempo, escolha. E ele mostra também como as relações se transformam. Também é um dos meus filmes prediletos, a trilogia toda e esse principalmente. Natália, o que mais chama atenção nesse filme é o estilo do diretor, a narrativa, o estilo dele narrativo, que é de longos diálogos, planos contínuos. Muitas vezes eu ficava ali observando, mas não vai ter corte nessa cena, né? E a sensação de que a gente está acompanhando a vida real do casal. Como que você vê essa escolha da direção? Bom, eu acho que vai dialogar com os outros 2 filmes, né? A intenção é justamente construir esse acompanhamento da vida quase que em tempo real. Eu acho que o que vai ditar muita coisa nesse filme é como as coisas acontecem no nosso tempo, na maior parte do filme, né? Não no tempo do filme. Que geralmente essa ideia dos cortes, né, vai dar lapsos para que a história ocorra. Ali não, a maioria dos planos, a ideia do plano longo é justamente essa, para que o tempo do filme seja mais ou menos o nosso tempo e a gente atue como testemunha, né? A câmera é uma testemunha daquilo que está acontecendo.
Então, o Linklater, nessa trilogia, ele vai trazer esses elementos que você trouxe, porque são elementos do cinema mais realista, mais naturalista, justamente para que a gente se aproxime como se fosse mesmo um acontecimento da vida real. Muitos diretores vão trabalhar isso também com não atores, não é o caso dele, mas são vários elementos que você consegue inserir num filme para que ele dê essa imagem de que parece que a gente está vivenciando aquilo junto com eles, né? Então é um diálogo que o filme faz que é muito interessante, que eu gosto muito, que vai dialogar com os outros filmes. E tem muitos filmes que a gente pode pensar que são feitos dessa forma, né? O próprio Jeanne Dielman, que você vai exibir no Movie com Arte, ele traz isso, né? O tempo acontece no nosso tempo. E isso vai colaborar para o próprio tema, né? A gente tem diálogos longos que não necessariamente são sobre algum acontecimento narrativo ou alguma coisa que vai impulsionar. Não, são assuntos aleatórios até às vezes. Eles estão conversando ali aleatoriamente, não são impulsos, mas dão essa impressão de que realmente a gente é testemunha e a gente está sentado na mesa ali junto com eles. A sensação que você tem é que em muitos filmes parte do diálogo seria cortada. Isso. Ali, né? E você mencionou os cortes, na verdade existe corte, mas é muito sutil, né? O corte é muito sutil de forma que você não perceba e que persista essa ideia de que parece uma coisa contínua, né? É verdade. Patrícia, o filme, ele mostra o casal já casado, com filhos, enfrentando os conflitos típicos, né, do dia a dia. No seu olhar de psicóloga, né, o que mais chama atenção nessa dinâmica que eles mostram no filme? Eu acho que a coragem, porque já é uma relação que vem vindo com muitas experiências assim negativas e até de crescimento, né? Porque quando você escolhe estar com uma pessoa, a gente sabe que não vai ser, por mais que nós fomos educadas com os contos de fadas não originais, né? Porque os originais não têm final felizes, né? Então é aquela coragem, é aqueles diálogos assim intensos, que é aquela vontade de ficarem bem, né? De entrar nos trilhos novamente a relação. Então, eu acho que nessa altura do campeonato, da trilogia, já tenho medo, porque acho que teve tantas brigas ali, porque eles resolveram se escolherem primeiro, né? Porque no começo da relação, você está sempre querendo surpreender o outro, envolver o outro. Então, você está sempre querendo agradar o outro. Então, nesse momento, um já se escolheu, o outro se escolheu, mas eles querem fazer dar certo. Então, tem esse medo, porque o medo é uma barreira, não uma barreira, mas assim, é um limite. Eu posso ir até aqui, porque senão alguém aqui vai pular fora. Né? E existe o amor, né? De querer ficar junto. Então, acho que essa intensidade do diálogo e essa falta de cortes, né? É exatamente isso, né? Que traz que o casamento é isso, né? Eu falo que o casamento, qualquer relação, eu falo que parece um exame de eletrocardiograma, né? É os altos e baixos. Se ficar linearzinho, vai morrer, né? E o casamento é isso. E é bacana que no final você não tem aquele final feliz. Você sabe que vai continuar assim. Sim. Que é a realidade, né? E eu nem vejo assim como um término, assim, eles estão em crise. Eu nem acho que é necessariamente uma crise. Exatamente, é o dia a dia. Exato. É um ponto ali de conflito, mas que logo eles conseguem resolver. É que é só um tipo de relacionamento diferente, que eles gostam de sempre estar, sem ter necessidade, sempre estar trazendo à tona tudo isso, mas não que seja uma crise, né? Exato. Laura, muitas vezes um prato, uma refeição, ela nos conecta com memórias afetivas. E ali, na única cena que tem, que é naquele jantar que eles estão tendo ali, existe muito isso, né? Eles lembram de muita coisa que aconteceu, como se conheceu, vão contando, o senhor lá, que é o anfitrião, conta também da esposa. Então, como você enxerga essa relação entre comida, memória e emoção? Bom, a gente sempre fala, né, que para mim a comida é um elo muito forte de ligação interpessoal, mas exatamente nessa cena, no filme, eu senti muito a comida como um momento ali de reconciliação,
que a comida tá trabalhando mais nesse sentido da reconciliação. E a comida, ela é isso, né? Porque comida, ela é o nutrir, né? Eu sempre falo que eu não é só que eu cozinho, eu não faço comida. Ali é minha forma de amor, né? Minha forma de querer nutrir o corpo físico e nutrir um relacionamento, né? E para mim, exatamente nesse jantar lá à beira-mar, veio muito a comida como um ponto de reconciliação, um elo ali entre eles. Parece que ela suaviza, porque tem alguns momentos no diálogo ali do jantar que são tensos. Só que ela veio para suavizar, né? É o ponto ali que tá unindo os dois, é um ponto ali que tá segurando os dois naquele jantar, né? É verdade, eu também vi isso. Natália, o roteiro é assinado pelo Linklater, mas junto, né, com os protagonistas, que é o Ethan Wake e a Julie Delpy. Você acha que essa colaboração dos atores que são protagonistas, ela dá uma autenticidade especial nos diálogos? Certamente, principalmente porque trata-se de uma história que já vem de longo prazo, que vem sendo construída, né? E os filmes são lançados estrategicamente num tempo para que os atores próprios fisicamente se mostrem mais envelhecidos, mais maduros, para que realmente transpareça esse tempo real, né? E o fato de ser escrito a 6 mãos, num contexto dessa construção longa de uma história, dá permissão para eles usarem improviso, né? Então, são diálogos ali um tanto improvisados, né? Eu duvido que tem um momento que aparece, acho que uma cabra, alguma coisa assim, enquanto eles estão... Eu duvido que aquilo estava planejado, assim, aquela... Então, dá essa margem, permite, assim, se conhece tanto esses personagens, eles estão tão aprofundados nos personagens que se permite, existe essa confiança, né, entre eles, entre o diretor e os atores. Todos eles estão falando a mesma língua, convergindo nessa construção bonita que a gente vê. E a gente assistindo, a impressão que dá é essa mesmo, que são eles mesmos falando o que eles estão sentindo, pensando. Né? Eu imagino que tenha uma base, né, um roteiro base, mas ali deve ter muitas fugas, ali deve ter... São atores muito bons o suficiente para lidar com esses improvisos, né, principalmente com essa proximidade dos personagens. E cada um vai trazer suas próprias experiências também, né? Então isso vai colaborar para que seja autêntico, para que a gente tenha essa impressão, nossa, parece que todo mundo já vivenciou alguma coisa parecida, né? Porque cada um vai agregar com a sua experiência própria. A gente se identifica, né, em vários pontos, né? Patrícia, o conflito entre idealizar o passado e lidar com a realidade presente, que isso a gente vê muito ali no diálogo. Você era romântico, eu achava que você era assim, tudo. Você acha que isso é inevitável em relações longas? Muito. Muitos me procuram até por conta dessa questão. No início, né, de um casamento, de uma relação, você vem de uma família, você vem de uma cultura familiar, de uma experiência familiar, uma diferente da outra. Quando se juntam, por mais que no começo você está sempre querendo agradar o outro, aí chega aquela época, eu falo muito daquele livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é o Grandes Sertões, né? Chega uma hora o casamento que vira aquela simbiose que você se perde. Uma vez eu perguntei para um paciente coisas assim, corriqueiras assim, do dia a dia, e ela não sabia me responder. O que você gosta de comer? Eu nem sei mais, porque todo dia na hora do almoço eu pergunto o que você quer comer. Então, assim, vai se perdendo. E quando chega, é aquela escuridão dos grandes sertões, né? Que os grandes sertões são as maiores escuridões, os maiores medos, os maiores conflitos, para que direção eu vou, o que eu faço, mas tem a veredas, né? Tem a vereda que é aquela saída, aquela luz no fim do túnel, que eu acho que eles estão exatamente na veredas, que é quando você entra e você vai ter que ter a coragem de realmente se despir, né? Agora estou aqui nua e crua e você vai ter que encarar isso, será que você vai gostar ou não? A mesma coisa ele, e acontece todo aquele diálogo que... Para chegar lá, né? Vamos juntos. Exatamente. E é cansativo, é exaustivo, é um trabalho que, uau, né? Mas isso tudo acontece porque eles querem ficar juntos, existe o amor. Então, o casamento é muito isso.
eu quero ficar com você, mas nós temos muitas coisas a resolver. E assim, e não adianta você querer fazer essa ponte com o passado. É sempre daqui para frente. Não tem retrocesso. E eu acho que chega num momento, eu vou trazer uma experiência pessoal, lá no começo, quando você olha para o seu marido, né, para a relação, né, para o seu parceiro, você olha e diz, eu te amo. Quando passa 30 anos, que é o meu caso, a gente diz, eu te amo, apesar de tudo. E esse apesar de tudo, eu acho que hoje, para mim, tem um significado muito maior do que o eu te amo. Eu te amo, de lá de trás, né? Só da borboleta no estômago. Não é verdade? Então, assim, eu vejo a conversa ali, o diálogo, traz muito isso. Porque eles querem ficar junto, apesar que você é isso, né, eles vão pontuando coisas. Então, é bem assim, eu te amo, apesar de... Quando ele fala, inclusive, olha, eu te amo, mas tem uma série de coisas que me irritam em você. Com certeza. Mas sabe também que eu enxergo no relacionamento, eu não tô 30 anos, né, mas eu tô há 18 anos. Às vezes a gente fica muito idealizando o início. Só que nem nesses 18 anos, eu não sou mais a mesma Laura, né? O meu marido Bruno, ele não é o mesmo Bruno, então você também vai se reapaixonando, né? E você precisa estar aberto a querer conhecer essa nova pessoa. Porque os dois mudam. Os dois mudam. A gente não é a mesma do ano passado, né? Então imagina de lá de trás. Então, até às vezes, né, quando a gente começou a namorar, né, eu vim de Santa Catarina, usava um monte de prata e tal. Às vezes ele fala, ai, nossa, eu amava aquele teu estilo. Então, mas eu tinha 18 anos, né? Não é mais o meu estilo. Hoje eu sou outra pessoa, né? Então, também acho que tem que estar aberto a estar nessa constante mudança. Querer conhecer quem está com você. Aceitação da mudança, né? Porque o voltar ao passado, às vezes é até uma coisa meio de conforto pra gente, né? Porque você já conhece. Exatamente, né? Que... Por exemplo, eu estava lendo uma coisa que a criança, por que a criança gosta tanto de ver filme que ela já assistiu? Repetitivo, vai repetindo. Porque é um conforto, né, Patrícia? Ela já sabe o que vai acontecer. Não é desconhecido, né? Você já tem o final da história. E a gente faz isso até hoje, né? Claro, é muito mais gostoso, né? Assim, mais tranquilo. Eu acho bonito que apesar de ter essa transformação, né, todo casal passa por isso, a essência dele está ali, a essência do começo, porque no fim das contas, todo aquele conflito para ela virar para ele do mesmo jeito que ela virou no primeiro filme e eles fazerem essa brincadeira, né, essa fantasia que eles fazem, né, de se passar por outras pessoas. Então a essência daquela ingenuidade do começo ainda está ali. Custa para aparecer, mas ainda tá ali porque faz parte deles, né? Mas não sei, talvez a Patrícia possa falar melhor, né? Mas eu acredito que quando você perde essa essência do início, daí é difícil, né? Você reaver esse relacionamento quando você se perde porque é um nesse ponto meio comum, do caminho. Né? Eu acho que vai ressignificando, né? Quando você tá 18, você tá 5 anos, você olha o começo, você tem um olhar. Quando você vai revisitando, né, o passado, o seu olhar é sempre diferente. Sim. É a mesma coisa que você pegar um livro, você lê e você fala assim, O Pequeno Príncipe, que a gente estava falando. Lê agora O Pequeno Príncipe, né, de quando você era adolescente, quando era criança. É outra visão, é um outro livro. Filme também. A gente também assiste filme. Né? A vida da gente é um livro, né? Então, conforme você vai revisitando, você vai ressignificando. Não tem... quando você olha uma briga, uma discussão que você teve, nossa, mas por que besteira, né? eu pus tanta energia, que bobagem, né? Então, a gente vai amadurecendo e vai tendo esse olhar diferente, né? Laura, a gastronomia, a gente até falou aqui que ela pode funcionar como elemento de mediação também, como aconteceu ali naquele jantar. Mas, às vezes, eu senti nesse filme que, às vezes, principalmente quando a mulher fala do papel dela na sociedade, ela acha que aquilo pesa, como se ainda a gastronomia, não é aí a gastronomia, daí é o servir, prover, né?
Que ela fala, eu tô aqui nas férias fazendo jantar, né? E você batendo papo com seus amigos. Como é que você vê isso? Você que é uma pessoa que gosta da gastronomia, gosta de cozinhar. Mesmo eu gostando e faço isso todos os dias, e apesar de cozinhar ser o meu trabalho, né? Porque eu crio receitas diárias pro Instagram, no meu hobby eu também gosto de cozinhar, porque eu gosto de cozinhar sem ter a câmera, sem ter que pensar num roteiro, já na edição. Mas mesmo assim, às vezes, pra mim é pesado, né? Porque, por exemplo, eu trabalho e tal, eu tenho também minha casa pra cuidar, tenho marido pra cuidar. E às vezes eu também falo, nossa, mas só eu faço tudo, né? Parece que toda hora tem uma louça pra lavar. A gente vem muito com esse... a gente foi criadas, né, ainda numa sociedade onde a mulher tem que servir, a mulher tem que fazer. Tudo isso vem mudando muito, né? Principalmente, acho que eu e a Natália, a gente já tem uma outra liberdade em relação a isso. Mas ainda sobra, assim, né? Sempre para a mulher. Mesmo o marido que cozinha, ou o companheiro, né? Ali o seu parceiro que cozinha, mesmo assim, parece que a obrigação é sempre da mulher. O homem quando cozinha parece que é sempre como o artista, né? Exato, é o chefe. Você é a cozinheira do dia a dia. É como o paizão, que quando faz o necessário, o mínimo é o paizão, super pai. A mãe não, a mãe não faz nada mais do que obrigação, né? Então eu acho que isso é um retrato bem real, assim, do filme que acaba acontecendo bastante no nosso dia a dia como mulher, né? E ainda que ali é um pouco... Você ainda vê isso no seu... A nossa cultura é muito machista ainda. Muito machista. Muito. E ela é uma personagem desconstruída, então quando ela se vê nessa situação, acho que ela não admite. Ela fala, como assim? Por mais que pode ser que a vida a dois não seja daquela forma, né? Setorizada, homem e mulher. Mas naquele contexto, vários casais, férias, ela se viu numa situação machista ali, de imposição de deveres, de tarefas, né? Então, acho que é o inconformismo dela também de estar nessa posição. Porque o filme mostra isso no começo, né? Eles estão lá num papo super cabeça, falando de livro, não sei o quê, e elas estão na cozinha cortando tomate, né? Fazendo tudo. Porque o papel da mulher, né? É que nem você, eu cuido da casa, cuido do meu marido. Uhum. Sendo que nós somos dois adultos independentes, exatamente, com todas as nossas condições, né? E como que a gente fala, eu cuido. E a mulher esse papel de cuidadora, né? Ainda assume... Mas pesa, assim, né? Muito. Hoje a gente consegue entender quanto isso pesa. Sim, porque antes a mulher não trabalhava fora. Exato, né? Exato. Você trabalha fora e dentro de casa. Então, hoje isso... É por isso que é muito importante, quando eu falo em se escolher, né, para você ter o seu espaço, e quando você conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, sempre ter isso muito delimitado. Olha, gente, você trabalha 40 horas na semana, eu também, então aqui você cuida da roupa, eu cuido disso, eu cuido daquilo. E é engraçado quando tem esses casais que já tem, eu brinco que é uma soberania, né? Quando o homem está num grupo e fala, não, em casa, está lá com um grupo de amigos e fala, não, em casa, eu que cuido da roupa. O pessoal tira sarro, né? Brinca, como assim você cuida da roupa? Você que... Ainda tem muito isso. E também tem, eu acho que outro ponto, né? Eu sou sou muito controladora. Daí, meu marido, ao máximo, ele tenta, não é tentar ajudar, é dividir, porque os dois moram na mesma casa, né? Mas eu sinto que eu pego mais pra mim, como se eu fizesse melhor, sabe? Não, vou fazer do meu jeito. A mulher tem muito isso, né? É a praticidade, né? A praticidade. E são anos mesmo você sendo de uma geração diferente da nossa, da minha, por exemplo, mas são anos, né, de milhares de anos dessa cultura que vem vindo, então sobra um pouco. Lógico, com você, certeza, né? Com certeza. Olha, a gente virou aqui para falar de feminismo em um filme, hein? Natália, eu já li que esse filme podia ser lido quase como uma peça de teatro, né? Pela força das palavras. Porque ali, se você estiver ouvindo aquele filme, você já consegue entender ele, né? Você concorda com essa afirmação? Discordo. Eu acho que assim, você pode talvez usar, por exemplo, a cena do quarto de hotel como um ato de teatro, porque é um cenário econômico, né? Um quarto, e os diálogos são mais intensos ali.
Mas o restante do filme, eu acho que depende muito do fluxo do cinema. Então, são caminhadas, são outros personagens, são interpretações diferentes. No teatro, você tem que dar uma intensidade de atuação muito diferente da do cinema, que é muito mais elevada, né? Precisa ser mais elevada do que no cinema. Então, eu acho que se a gente fosse transparecer ou transportar esse filme para o teatro, ele não soaria tão realista como a gente consegue vê-lo no filme, assim, porque muda tudo, né? E os elementos cinematográficos são importantes para a gente sentir o filme como a gente sente. Então, no teatro seria outra expressão, assim. Eu acho que talvez uma cena como essa do quarto de hotel, talvez fosse possível, mas o restante eu acho que não casaria, assim. São expressões artísticas muito diferentes entre si, principalmente no tom da atuação, que seria totalmente outro, assim. E isso acho que mudaria tudo. Me lembrou falar de quando você falou de fazer num quarto de hotel ou num ambiente, me lembrou Deus da Carnificina. Exato. Que eles fazem o tempo todo num apartamento, Sim. né? E aquilo é muito teatral, Exato. né? Mas a intensidade da interpretação tem que ser muito mais. Muito mais alta, né? Então eu acho que muda muito. Patrícia, agora eu vou te jogar uma pergunta que eu acho meio difícil, né? Mas vamos lá. Na prática, como transformar uma briga em um diálogo construtivo? Eu sempre falo para deixar um pouquinho para depois. Porque quando você conversa assim, com as emoções muito afloradas, é claro que você não está pensando, você não está raciocinando. E o diálogo, quando, assim, numa briga eu percebo muito assim, quando você está brigando, quando eu falo alguma coisa, eu já falo em tom alto, eu não penso nas palavras, né? E a pessoa me responde, ele não tem aquele time que ele pensou no que eu falei. É ali, não é? Então, sempre quando eu falo, quando briga, ouve, para, pensa e depois você fala. Porque eu sei que é difícil, é um treino, porque assim, eu lido assim com pacientes que vivem em atrito e realmente é um treino. Tudo, né, que a gente treina, a gente fica bom. Sim. Né? E às vezes você conversar ali, fala, olha, daqui a pouco a gente conversa, espera um pouco. Não ser tão reativo, né? Porque não é todo mundo que dá conta. Tem gente que é frio, calculista, né, ao máximo, mas não são todos. Então, eu sempre falo, olha, se você não dá conta disso, porque senão vai se judiar, né? É aquela coisa que vai falar coisa que vai ofender. Que depois você acaba se arrependendo. Sim, vai ter que pedir perdão, desculpa, vai querer que o outro peça desculpa e às vezes o outro não entende assim. E tem casais que falam assim, não, mas depois passa. Mas essas vai somando, vai virando uma bola de neve e vai perdendo o respeito. Sim, exato. Então, eu acho sempre tentar, sabe? Espera um pouco, e às vezes você tá ali, você quer continuar, e você pega e fala, não, espera um pouco para responder, não deu tempo de você pensar no que eu falei. Às vésperas do meu casamento eu conheci uma senhora, acabei de lembrar que ela me falou com a sua fala, que ela falou para mim, quando você for perder a paciência, e você quiser já responder, toma um gole d'água. Vai ser o seu tempo de primeiro você não falar besteira e dar uma respirada para você entender se vale a pena ou não, né? Pra não virar esse toma lá da cá, que você vai perdendo respeito, né? Muito. Isso que você falou, de deixar um pouco para depois, que a gente não consegue pensar, me lembrou os filmes, porque eu gosto muito de cinema. Então, quando eu vejo um filme como esse e outros que tem esses diálogos intensos, numa discussão, às vezes se traz para você e pensa, olha só, né, se eu tivesse falado desse jeito. Mas aí eu penso, mas alguém escreveu isso antes. A minha vida não foi roteirizada. A minha vida não foi, eu não tenho um roteirista que me fala como eu devo falar. Mas é tentar treinar, você não vai ter um roteirista, mas tentar pensar, né? Porque às vezes eu faço isso com um cliente, às vezes, porque muitas vezes um cliente te tira do sério, mas você não pode, né, responder para ele. Então, às vezes eu ouço, penso, e muitas vezes aconteceu alguma coisa errada, por exemplo, né? Eu trabalho com mídia em cinema. Então aconteceu, não passou, por algum motivo não passou o filme do cliente quando tinha que passar.
Ele tá bravo, ele tá... Sim. E aí, se eu responder No mesmo tom. no mesmo tom, né? Então eu tenho que aceitar, não, vamos ver o que aconteceu, tudo. Agora, na vida pessoal, isso é difícil. Mas isso em tudo. Às vezes eu tenho vontade de pegar assim, peraí que eu vou tirar meu crachá, põe aqui. Ó, o negócio é o seguinte, deve falar, tá, passou, vamos lá, né? Então a gente tem, não adianta, a gente tem que... Mas é exatamente isso, sabe, pensa, respira, sabe, volta, porque senão isso é o que vai desgastando. Porque né? a palavra dita não tem volta, né? Não. Pedir desculpa É a não apaga o energia que você dela, falou. né? É. Tá Ferida aqui, né? que abre ali. É. Como? Muito. Mas vamos treinar, vamos treinar. Né? Laura, que prato você se inspirou aí no Antes da Meia-Noite, que a gente vai degustar aqui agora? Eu quis suavizar. A conversa tá densa. E todo esse relacionamento deles, né, é bem denso, então eu fiz um prato fresco, grego, para ser compartilhado, e é o tzatziki, né, que é um molho grego à base de iogurte. O iogurte grego, aliás, uma dica, se você... É difícil aqui no Brasil a gente achar o iogurte grego sem ser adoçado. Não é, a maioria dos mercados não tem. E o iogurte, se você pegar um iogurte natural e colocar num coador de café de papel, né? Deixar ele dessorando, umas 2 horas dessorando ele vira um iogurte grego. Umas 15, 20 horas dessorando ele vai virar uma coalhada, que depois você pode temperar e virar uma coalhada seca temperada. Então já fica uma dica quem quiser fazer o iogurte grego sem açúcar em casa. E daí é o pepino japonês bem raladinho, fininho, folhas de hortelã, limão, um salzinho. E o tzatziki, ele é um molho para ser compartilhado, que eu acho que traz muito no filme. E tem uma questão mais filosófica, que quando você divide um molho, todo mundo molhando esse pão no mesmo molho, você vai aparando as arestas e suavizando as relações. Olha, que interessante. Então, quis trazer um pouquinho dessa leveza para um relacionamento tão denso, né? Então, vamos degustar aí, meninas. E para você que está acompanhando, não se preocupe em anotar nada, porque a receita completa vai estar no blog do Temperos, no portal JJ. Então, entra lá nas nossas redes sociais, acompanha e pega essa receita passo a passo. Quer que eu ponha sua caneca para você poder comer? Aproveite, Patrícia, você é a nossa convidada. Esse molho eu gosto além de comer assim como uma entradinha, até para colocar na salada, ele fica uma delícia. Nossa, que delícia. Pode deixar na geladeira, uma semana na geladeira, ele aguenta super Olha bem. só. Nossa, e o frescor, né, que ele fresquinho, traz. muito uma gostoso. coisa. E eu gostei dessa dica aí do iogurte. Eu sempre né? faço espalhada na minha casa dessa maneira. Pego 2 potinhos de iogurte, que daí não rende muito, né? Sim. Eu pego 2 potinhos de iogurte, deixo lá dessorando, depois tempero com azeite, sal, pimenta do reino, tá pronta a coalhada seca. Nossa. Você não mistura com leite? Faço a maneira mais simples, mais rápida. Delicioso. Imagina numa salada isso. Ah, tem a salada grega, precisa desse molho. Pode repetir? Afinal, nós estamos aqui num papo entre amigas, numa sala de estar. Né? Escolhi até uma louça que é de Montião, né? Só eles podem fazer essa pintura deles. Mas por ser branca e azul, para remeter um pouquinho à Grécia, né? Maravilhoso. E simples, né? Simples, gostoso, fresco, do jeito que a Grécia pede, né? A culinária grega é maravilhosa, né? Ela é muito boa. viva, né? Ela é viva, você falou uma coisa... E normalmente os pratos são coloridos. Tem uma alta dá vibração. essa sensação de Tudo uma muito coisa... fresco, comida de verdade, né? Eu gosto muito disso. E assim, a gente comentou nessa série outros filmes gregos aqui, e tem sempre essa coisa da comida, do monte de gente, né? A comida tem um papel sempre na história ali, né? Bom, para quem está acompanhando, está vendo que está uma delícia esse programa, mas tem que acabar, né?
Então eu vou falar para você seguir as nossas redes sociais para ver esse programa e os outros que estão lá, se inscrever no nosso canal, que vai ter um monte de filme lá para você comentar, rever o filme e também um monte de receita deliciosa para você fazer lá. Enquanto assiste um bom filme, você faz uma receita, que são sempre receitas fáceis, né? A Laura capricha para que a gente possa fazer, nós simples mortais, a gente consiga fazer também a receita. Embalando esse programa para viagem, hoje a gente está aqui no Santorini, que é o novo lançamento da Santa Ângela. Estamos comentando o filme Antes da Meia-Noite e degustando, qual é o nome dessa pasta? Tzatziki. Esse nome aí que a Laura falou, que é uma pasta deliciosa e que a receita completa está no blog do Temperos e no portal JJ. Eu quero agradecer as minhas convidadas que tornaram esse programa muito mais gostoso. Obrigada, Natália, mais uma vez, de estar aqui trazendo esse seu olhar aí crítico sobre os filmes. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, Fátima, principalmente para falar de um filme tão bom e tão intenso. E passa a sua rede social aí para quem quiser seguir teu trabalho. É Natália Bocaneira, no Instagram, no X e no Blue Sky. Patrícia, muito obrigada. Foi uma delícia ter você aqui com a gente. Eu agradeço muito. E se você quiser passar a sua rede social, fique à vontade. Bom, eu que agradeço, porque é uma delícia. Foi muito gostoso. As meninas, nossa, a gente sempre aprende, né, no bate-papo. Sempre agrega. E é Psi, né, o Instagram psi.pat com Y, Nivolone. Muito obrigada mais uma vez. E Laura, mais uma vez, obrigada por estar aqui, por temperar o programa dessa forma tão gostosa, com o seu comentário e a sua receita, né? E passa a sua rede social. Obrigada, é uma delícia poder cozinhar para vocês, é a minha forma de amor. E realmente a gente aprende, né? Porque você vê o olhar de cada uma e a gente vai guardando isso e vai acrescentando muito na nossa vida. Obrigada pelo convite mais uma vez. @Laura Buoro, Instagram e TikTok. Obrigada a você que está acompanhando. Então siga as nossas redes sociais. E na próxima semana, mais um programa aqui do Santorini.